Hoje eu vou falar com você sobre os 3 principais motivos que fazem com que temas polêmicos bombem tanto. E aí você vai entender quando você deve usar eles pela sua imagem, quando você jamais deve optar por isso e que comportamento você deve adotar nos seus canais. Vem comigo que o tema é profundo! Eu adoro falar desse assunto, eu adoro falar sobre como a gente tem que pensar junto a respeito da formação da nossa sociedade, o nosso pensamento e o comportamento humano. E hoje, como comunicadora e estudiosa das pessoas, eu vou falar com você sobre os 3 principais pontos que fazem com que os temas polêmicos bombem tanto. O primeiro ponto diz respeito à curiosidade das pessoas. Os temas polêmicos, eles fervem tanto, eles bombam tanto, porque as pessoas são muito curiosas. Quer saber o que comprova isso? A quantidade de portais, revistas, programas de TV que falam sobre os bastidores das celebridades, que falam sobre a vida pessoal, às vezes até inventam coisa, que vivem de falar do relacionamento amoroso do outro. É lógico que esses portais têm o seu papel ali na sociedade. Eles acabam promovendo esses artistas, isso é muito legal. Mas tem gente que usa de má fé, que mente, e isso vira polêmico. Então, escândalos amorosos, fulano traiu fulano com ciclano, coisa que na verdade para a sociedade não faria diferença nenhuma, concorda comigo? Mas bomba, vira assunto na mídia toda, vira assunto no Facebook, você com o seu projeto maravilhoso que transforma vidas, ninguém tá falando, né? Eu sei que isso é frustrante, mas o senso de curiosidade do ser humano faz com que polêmicas pessoais bombem muito. Você pode observar isso agora. O Snapchat está bombando, ele é uma mídia onde eu posso seguir as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são meus influenciadores e ver o dia a dia deles, as viagens, e eu sou curiosa e aí eu sigo isso. A curiosidade, ela é inerente ao ser humano. O segundo fator que faz com que temas polêmicos bombem tanto é a necessidade das pessoas de se expressarem, de emitirem uma opinião. Todo mundo tem opinião e todo mundo quer expressar a sua opinião. A gente quer ser ouvido, a gente quer ter sim a nossa voz no mundo. Toda a sua audiência quer ter isso. Então, quanto mais diálogos você promover a respeito do teu produto, quanto mais você ouvir essa sua audiência, ela se tornar participativa, colaborativa, melhor para você. Então, quando surge uma notícia e tem aquela linha que é a favor e aquela linha que é contra, isso vira uma briga na internet, as pessoas passam a se odiar e tal, isso é o quê? É a sociedade, é o indivíduo na sociedade querendo se expressar, querendo expor que ele tem uma opinião e querendo colocar a sua voz. A internet e as redes sociais facilitaram muito isso e as pessoas vão se expressar cada vez mais. Por isso existem os haters, por isso existem os adoradores, as pessoas querem ser ouvidas. Isso você tem que ter em mente. Por isso que temas polêmicos geram essa repercussão. Aí, sabendo disso, o que acontece? Existem muitos formadores de opinião, alguns youtubers que resolvem criar uma polêmica e falar mal de alguém, já viu? Fala mal de um artista ou fala mal de algum outro youtuber e cria uma polêmica ali pra quê? Pro canal dele bombar, pra ele aparecer. Mas será que isso é legal pra imagem desse cara? Será que é legal pra sua imagem você falar mal de alguém? Você denegrir alguém? É legal pra você? Porque às vezes a gente quer colocar assuntos que sejam polêmicos, mas que vão voltar contra nós. A gente tem que entender e respeitar todas as pessoas e usar a polêmica de forma inteligente. Então, como é que você faz isso? Você coloca assuntos que fazem com que as pessoas queiram falar sobre esses assuntos, queiram discutir. E não coisas que tenham grupos contra, grupos a favor, que degrinem a imagem de pessoas. Tá a fim de criar polêmica para se promover? Você acha que isso vai ser legal para sua imagem? Eu, como assessora de imprensa, digo, jamais faça isso, sempre vira um tiro no pé e um problema para você reverter depois. E o terceiro ponto que faz com que os temas polêmicos bombem tanto, na minha visão, é o seguinte: a sociedade, nós queremos falar e saber das nossas dores, dos nossos paradigmas. Então eu vou te dar um exemplo. Por que notícias sobre violência bombam tanto? Por que isso dá violência da audiência? Porque nós temos medo de violência, de repente? A gente tem medo de sair de casa aqui no país? Porque a gente tem medo de morrer? Então, assuntos sobre mortes, desastres, coisas desse tipo bombam tanto porque eles falam de dores, de coisas que a gente
teme. E aí a gente vai atrás disso, vai procurar esses assuntos, procura saber uma coisa ou outra, um detalhe ou outro sobre aquilo. A gente fica comovido, a gente sabe que aquelas pessoas são frágeis, isso mostra a fragilidade da vida. Então, temas que representam verdadeiros paradigmas para a sociedade, como conflitos religiosos, atentados, tragédia, violência, morte, coisas horríveis que você vê por aí. Por que isso bomba? Meu Deus, você deve estar pensando, cara, não é possível que alguém goste de ver morte, que alguém goste de ver tragédia, gente brigando, gente se separando, gente morrendo. Quem gosta disso? O humano, a humanidade, ainda precisa se alimentar dos seus paradigmas. Ela precisa consumir esse conteúdo para entender o que acontece com ela. Ela precisa falar sobre isso para lidar com seus próprios medos. Então, esse é um último motivo pelo qual os temas polêmicos, principalmente a respeito desses assuntos tenebrosos que eu falei aqui, ainda bombam. A gente recrimina a sociedade, mas a gente tem que entender o funcionamento dela. E você tem que aprender a usar temas a seu favor. Crie assuntos dos quais as pessoas possam discutir. Pergunta para sua audiência a visão. Entenda esses comportamentos sociais que eu te falei, essas necessidades da sociedade e use isso para sua audiência. Então, deixa eles se expressarem. Coloque alguma curiosidade para eles. Fale dos paradigmas do mundo. Assim, você vai conseguir usar temas polêmicos, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva para você. É uma escolha sua que você tem que fazer todos os dias. Ter uma reputação é o legado, é a marca da sua vida que você deixa no mundo. Então, faça valer a pena.